Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Alô INSS, mais um boletim informativo para vocês a respeito da sua aposentadoria, da sua pensão, dos direitos da pessoa idosa com deficiência no Brasil. E está confirmado. Trago uma confirmação que eu recebi nessa tarde de hoje para trazer aqui para vocês nesse boletim. Trarei também sobre o 14º salário INSS, primeira parcela, para você que é aposentado, e isso para todo o Brasil. Eu tenho novidades aqui incríveis, vou compartilhar 3 informações rápidas aqui com vocês, então fiquem comigo até o final desse vídeo para você entender todas essas informações, tá bom? Aproveita e deixa o like aí no vídeo, pessoal, para ajudar esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas possível, e não esqueça de no final do vídeo compartilhar. Compartilhe ele em grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, com todo mundo que você conhece, sua família, conhecidos, porque eu vou trazer aqui para vocês hoje informações extremamente importantes e que é de interesse de todo aposentado e pensionista do Brasil. Não estou falando de alguma cidade específica, estado específico, não. Estou falando do Brasil inteiro. Então, vem com a gente aqui nessas informações. Rapidinho, quem ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de aproveitar e te convidar a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte de uma das maiores redes de apoio ao público idoso e aposentado, pensionista de todo o Brasil. É uma honra estar aqui com vocês todos os dias e estar nessa tarde trazendo esse boletim com confirmações importantes sobre o 14º salário também, sobre outras notícias que são de interesse e que impactam a vida dos aposentados, tá bom? Então bora lá, já vou começar a primeira notícia aqui com vocês, que é sobre o consignado. E eu quero saber quem aí gostaria de ter o desconto do consignado suspenso da folha de pagamento. Tem alguém aí que gostaria de ter a suspensão do consignado da folha de pagamento? Responde aí para mim. Pelo menos por 4 meses, que é o projeto de lei, o que o projeto de lei garante, né? 4 meses sem você ter desconto nenhum na sua folha de empréstimo consignado. Isso te ajudaria? Comenta aí para mim. Muita gente fala, Ana, para mim eu não quero porque eu quero terminar logo de pagar, então quanto antes terminar de debitar melhor. Mas tem outras pessoas que vão demorar muitos anos para conseguir concluir o pagamento de um empréstimo consignado. E por isso essas pessoas, elas falam que gostariam muito de ter pelo menos 4 meses de fôlego aí para ter o salário inteiro, né, e conseguir se organizar financeiramente. Então, como cada um tem uma opinião em relação a isso, é importante a gente pensar como um todo, né? Se para algumas pessoas faz sentido, por que não aprovar um projeto que, na verdade, não vai te obrigar a suspender o desconto, vai ser opcional, e muita gente não entende isso. E aí eu quero trazer aqui essa informação rapidinho para vocês, só para vocês entenderem, que é sobre o consignado que poderá ser suspenso por até 4 meses, caso seja votado e aprovado esse projeto de lei, tá? Então eu vou trazer aqui um pouco sobre esse projeto para vocês. Em seguida já vou falar do 14º salário primeira parcela e tenho mais uma informação importante para trazer aqui hoje também para vocês. Mas vamos começar com essa suspensão. Essa suspensão, pessoal, é um projeto de lei que nasceu na pandemia, lá em 2020, só que não foi levado para frente, né? Ele ficou ali preso, inclusive o Rodrigo Maia, na época, disse que os aposentados não precisavam disso, enfim, então ignoraram aí o projeto, né? Mas o projeto, ele é defendido por muita gente mesmo, e por isso ele foi apresentado como uma emenda dentro da medida provisória 1106. Para quem não se lembra, a medida provisória 1106, ela é a que trata da margem dos consignados, que o Bolsonaro assinou no mês de março e que garante aí 5% de margem para vocês na folha de pagamento. E ela precisa ser votada, tanto que ela já entrou em regime de urgência. Essa medida provisória precisa ser votada, é a medida que liberou empréstimos e financiamentos para os aposentados com 5% de margem e também liberou o empréstimo e financiamento para os beneficiários do BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que antes de março não podiam fazer empréstimo com desconto em folha. E aí essa medida, pessoal, ela vai ser votada, ela tá aqui, né? Ela entrou em regime de urgência
desde o dia 2 de maio e ela tem que ser votada até o dia 15 de julho de 2022. Então, ela está em tramitação, tanto que ela está sendo bastante comentada dentro do Congresso, porque muitos deputados estão se apoiando nela para apresentar algumas emendas que são de projetos de lei que ficaram parados, mas que são de interesse público, né? Então, ele tá aqui só para mostrar para vocês. Eu abri aqui a tela, tem 61 emendas que foram acrescidas dentro dessa medida provisória. 61 emendas, ou seja, no momento que ela for votada, essas 61 emendas podem ser consideradas, né? Deputado federal Capitão Alberto Neto apresentou sua emenda. O deputado federal André Figueiredo, deputado federal Felipe Barros também apresentou várias emendas dentro do projeto. A deputada federal Rejane Dias, o senador Paulo Paim também apresentou. O deputado federal Ricardo Silva, o senador Álvaro Dias, o senador Paulo Rocha, deputado federal Luiz Miranda, deputado federal Alexandre Frota, deputado federal Júlio Lopes, o senador Jacques Wagner, o senador Marcos Duval, o deputado Áureo Ribeiro, mesmo que também apresentou um projeto de lei sobre o 14º, mas aí foi reprovado, lembra? Então ele também apresentou medida provisória, uma emenda, né, dentro da medida provisória. Tem aí o caso do Reginaldo Lopes, Eduardo Braga, senador, enfim, são vários deputados e senadores, Grace Elias também, o senador Alessandro Vieira. Então, assim, várias pessoas apresentaram, vários parlamentares, e essas emendas vão ser aí discutidas, se vão passar, se não vão, no momento da votação da medida provisória. Essa medida provisória pode ter modificação. Por isso, os empréstimos consignados, eles ainda podem mudar, porque na hora que forem votar, eles podem fazer alguma alteração dentro das regras que o presidente assinou. E se isso for aprovado no Congresso, o presidente vai ter que promulgar aí essas alterações. Então, a gente vai acompanhar de perto, porque esses empréstimos e financiamentos para os beneficiários da Previdência ainda podem sofrer alterações, tá? Uma das alterações que pode acontecer é transformar esses 5% a mais de margem que vocês ganharam como permanente, igual eles fizeram com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, os R$400 seria só até o final desse ano, mas eles votaram a medida provisória e aprovaram para que seja permanente, então não vai ser mais só até esse ano, e sim permanente o auxílio de R$400 no mínimo. A mesma coisa que já estão discutindo sobre essa questão da margem, porque no ano que vem, o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu no início desse ano. Quando virou o ano, e aí acabou aquele 5% de adicional, o que aconteceu? Muita gente ficou com margem negativa, e isso prejudicou milhares e milhares de aposentados e pensionistas. Então, como eles sabem que isso é um problema, e esse é um ano de eleição, e eles têm que votar antes das eleições dessa medida, pode ser que eles considerem permanente esse ajuste de margem e vocês possam ter aí uma margem de 40% eternamente, né? Mas isso é apenas uma possibilidade. A gente vai acompanhar a votação dessa medida provisória, e aí é importante você saber que dentro dessa medida provisória foi apresentado também o documento, que é a emenda, que pede a suspensão do desconto do consignado. E quem apresentou essa emenda foi o deputado Ricardo Silva, o relator do 14º salário. Ele apresentou a emenda aqui legislativa, né, na medida provisória, que pede para que suspenda por até 4 meses de forma opcional, né, temporariamente suspenso, pelo prazo de 120 dias, que seria 4 meses, os descontos e os pagamentos dos aposentados e pensionistas referente aos empréstimos consignados. Então, se for aprovado, por 4 meses você poderá solicitar, independente de qual banco você fez o empréstimo, a suspensão do desconto das parcelas. Aí essas 4 parcelas que você vai suspender o desconto, elas serão acrescidas no final do seu contrato, porque depois de 4 meses você continua pagando uma parcela por mês, né? Na quantidade de parcelas que faltavam, e aí quando acabar a última parcela, eles vão colocar essas 4 que você não pagou para você pagar por mais 4 meses, vão empurrar mais 4 meses. É só isso. Não podem cobrar juros, não podem cobrar taxa, não pode aplicar nenhuma punição e cobrar nada de você por suspender o desconto em folha. Então, você só tem a ganhar com isso, não tem perda, né? Muita gente fala, suspende hoje, mas depois aumenta minhas parcelas porque vão querer cobrar juros por ter suspendido. Porque no ano passado aconteceu isso.
Mas aconteceu porque esse projeto não tinha sido aprovado. Aquela suspensão de desconto de parcelas do empréstimo consignado que aconteceu em 2020 e 2021 foi algo que as empresas, facultativo, ou seja, os bancos que quiseram aderir, aderiram, não era obrigado, o banco não era obrigado a suspender e o banco cobrava o que ele quisesse se você quisesse pausar aí os descontos das parcelas. Então foi isso que aconteceu. Então é diferente desse projeto. Então esse projeto existe. O deputado Ricardo Silva acrescentou e a gente vai acompanhar. E se vocês querem que esse projeto seja aprovado, o pessoal tem que cobrar. Tem que cobrar para que a suspensão do desconto dos consignados seja aprovado e passe pelo Congresso. Então vamos pressionar aí. Eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. Vão comentando. Vocês são a favor, não são a favor, mas está confirmado, tá? Está confirmado a emenda dentro da medida provisória que garante aí a suspensão do desconto em folha do consignado por 120 dias. Agora é a gente aguardar a votação. A emenda é a número 17, a do deputado Ricardo Silva, para quem quiser ler depois, que ela é bem grande, né? Ele colocou um texto bem grande. Eu só resumi aqui para vocês, mas vocês podem ler na íntegra depois, beleza? Agora, segunda notícia. Teve um requerimento aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Pessoal, a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um requerimento para debater a permissão para vender medicamentos sem prescrição em supermercados. Olha isso! Eu quero saber se você apoia, se você não apoia, eu vou te explicar o que eles querem fazer, tá? Mas foi aprovado o requerimento. O requerimento, ele é o requerimento 56 de 2022. O autor desse requerimento foi a Adriana Ventura, ela é deputada, ela é do Partido Novo de São Paulo. E aí, olha só o que aconteceu e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse projeto de lei, tá? Esse projeto de lei, ele se refere ao PL 1774 de 2019, que ele acrescenta aí um artigo na lei para autorizar os supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de prescrição. Olha isso. Então eu vou ler para vocês entenderem por que essa proposta existe, né? O que acontece. O deputado Glaustin Focos, ele argumentou o seguinte, pessoal. Ele argumentou que o objetivo é facilitar o acesso da população a esses medicamentos, né? Então, o projeto de lei ele autoriza os supermercados e estabelecimentos similares a vender medicamentos que dispensam receita médica. E ele fala que o autor do projeto é o deputado Glaustin Focos, do PSC, né? E aí ele fala que o objetivo é facilitar o acesso da população a esses medicamentos. Ele explica que os medicamentos isentos de prescrição são destinados ao tratamento de sintomas e condições de baixa gravidade. E tendo em vista a sua segurança e eficácia exaustivamente já comprovadas, esse tipo de produto dispensa o receituário para que possa ser dispensado diretamente ao consumidor final. Geralmente são produtos destinados a tratar cefaleias, acidez estomacal, febre, tosse, dor, inflamação de garganta, assaduras, prisão de ventre, congestão nasal, sintomas de gripe e resfriado, entre outras moléstias, completou o autor. O projeto que altera a lei sobre controle sanitário de medicamentos e insumos farmacêuticos é a Lei 5991 de 73. Ela já havia sido proposta na legislatura anterior ao projeto de lei 9482 do ano de 2018 pelo ex-deputado Ronaldo Martins. Então, a proposta, ela será analisada, ela em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade Social e Família e também pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, esse projeto aqui, ele teve aprovação do requerimento, igual vocês estão vendo, e eu quero saber o que vocês acharam sobre esse projeto, né? Vocês gostaram? O requerimento 56 de 2002 foi aprovado, então eles vão ser convocados agora, eles vão convocar os membros, né? Segundo a Adriana Ventura, do Partido Novo, que foi quem apresentou, ela quer que debata aí sim, né? Esse projeto para que o mercado possa vender esses remédios. Ele foi aprovado com a inclusão de representante de Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogaria, que é a Abrafarma,
foi apresentada pelos deputados Adriana Ventura, Felício Laterça e Dr. Luiz Ovando. Foi aprovada a inclusão de representante do Conselho Federal de Farmácia, apresentada pelos deputados Alice Portugal, também os mesmos deputados, e aprovada também a inclusão do representante de Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, que é a ABC Farma, também representado pelo deputado Zacarias Calil, o Felício Laterça e o Dr. Luiz Ovando. Então está em tramitação. Provavelmente eles vão agendar a reunião e vão trazer a data, e eu vou acompanhar essa data e vou trazer para vocês, caso vocês queiram acompanhar essa discussão no Congresso. Mas talvez em um futuro próximo a gente tenha aí medicamentos sendo vendidos em supermercados. O que vocês acham, hein? Vocês acham que isso vai ser bom? Não vai? Mas é só medicamento sem receita, tá, pessoal? Aqueles que não precisam de receita médica. Mas mesmo assim, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é uma boa? Isso é ruim? Vão contando aí pra mim. Enquanto vocês contam, eu vou trazer aqui algumas outras informações pra vocês, tá? Eu tenho mais duas informações agora que eu vou trazer, e uma é maravilhosa, que é sobre o 14º salário INSS, você não pode perder. Mas eu vou trazer aqui, olha só, uma notícia. Antes de eu falar do 14º, eu quero que vocês reflitam aqui uma coisa comigo. Olha só. Os generais tiveram um aumento de 350 mil. E aí muita gente considerou isso um absurdo, porque diante da crise que vivemos, né, é a mais importante as regalias de quem já tem dinheiro ou matar a fome do povo. Então isso gerou uma repercussão na internet muito grande e fez muito sentido na questão da luta pelo 14º salário. Isso saiu em todos os noticiários. O governo Bolsonaro foi bem criticado essa semana por causa disso, porque uma portaria de Bolsonaro permite que os generais ganhem 350 mil a mais ao ano. E dentre os generais beneficiados estão o Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Hamilton Mourão e o general Walter Braga Neto. Então, os generais do governo receberam até 350 mil a mais em um ano após o presidente Jair Bolsonaro assinar uma portaria que permite o acúmulo de salários e também aposentadorias acima do teto constitucional para eles, né? E tem mais aqui, eu vou trazer aqui para vocês essa informação só para vocês entenderem, mas agora militares que ocupam cargos no primeiro escalão do governo recebem quase 40 mil reais de salário. Salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O teto salarial do funcionalismo público conforme a lei. De acordo com a portaria número 4975 do dia 29 de abril de 2021 do governo Bolsonaro, para quem quiser depois olhar a portaria, né, consultar, é a portaria 4975, porque eu sempre gosto de trazer informação e trazer de fato as portarias para vocês confirmar. Tanto que tem muita gente que quando a gente fala, isso é mentira, isso não existe, não é verdade. Então confirmem sempre as informações também, por isso que eu sempre dou os números da portaria, tá? E aí essa portaria, ela fala o seguinte, ela cria uma categoria de teto duplo, sendo assim o teto salarial será aplicado para cada rendimento, ao invés de somar toda a remuneração recebida pelo governo, né? Então a medida foi pautada pelo secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Através disso, militares da reserva podem somar as aposentadorias aos seus salários da ativa e com isso o teto total desses beneficiados passa a ser cerca de 78 mil ao mês, né? O dobro do salário que poderiam receber. E de acordo com a Constituição, a remuneração para cargos públicos, pensões e outras vantagens não podem exceder aos dos ministros do STF. E tem aqui aumento para os generais, né? O maior aumento foi para o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral, que de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, recebeu 874 mil nos 12 meses, desde que a portaria foi publicada. Ainda segundo o veículo, se o teto salarial tivesse sido aplicado, o contra-cheque dele teria que ter cerca de 350 mil a menos do que ele recebeu. Em seguida, o contra-cheque mais alto foi do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que também foi de 866 mil, ou seja, 342 mil acima do teto constitucional. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, ele foi o terceiro da lista com o salário mais alto,
com R$ 318 a mais em um ano. E aí eu quero saber o que vocês acharam disso, né? Porque sempre quando pede um dinheiro para o governo, para o povo, o governo fala que não tem dinheiro. Mas quando é para eles, eles sempre dão um jeitinho brasileiro, né? E o governo saiu agora a melhor notícia, né? Porque assim, o governo faz umas liberações, aí quando é para o povo fala que não tem dinheiro, e saiu uma boa notícia que é aqui para os aposentados e pensionistas, né? Para vocês verem que dinheiro tem, o que falta é boa vontade em fazer algo para o aposentado. E aí o governo, com tudo isso acontecendo, ele foi pressionado, o governo, olha só, notícia manchete de jornal que saiu e eu vou trazer para vocês. O governo é pressionado a liberar o 14º salário INSS em 2022. O governo já começou a sentir a pressão, pessoal. O governo está sentindo a pressão da liberação do 14º salário INSS, e isso é uma grande vitória para o aposentado, porque olha só, a proposta que cria o 14º salário, tô lendo do jornal para vocês verem que as mídias estão trazendo a informação. Proposta que cria o 14º salário do INSS já foi aprovado em 2 das 3 comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, né? Está em trâmite desde 2020 na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 4367/2020, que institui o pagamento em dobro do abono anual do 13º salário paga aos aposentados e pensionistas do INSS, criando na prática uma espécie de 14º salário. Contudo, há praticamente 2 anos em tramitação e com poucos avanços, sindicalistas, ativistas e parlamentares vieram a público se manifestar em audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara para cobrar a votação da medida. A proposta em questão solicita a liberação de um 14º salário referente aos anos de 2020 e 2021, que foram os piores anos em relação à pandemia. Contudo, devido à demora na análise do texto, o período inicial da proposta acabou expirando. Então, nesse sentido, em uma última movimentação na Câmara, quando o texto foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, ficou definido que o 14º salário deveria ser pago retroativamente aos segurados, sendo uma parcela, né? Primeira parcela paga agora em 2022 e a segunda parcela integral paga em 2023. Então, vocês receberiam 2 parcelas integrais. Então, primeira parcela, vamos começar a falar desse ano. Esse projeto, pessoal, ele teve uma reviravolta, né? E o jornal, ele trouxe aqui esse resumo pra gente, que a primeira parcela do 14º salário pode ainda acontecer. Muitos duvidaram da luta e da força do projeto, e mesmo que ele não seja aprovado no final, ninguém pode dizer que ele não teve avanço ou relevância, porque esse projeto avançou muito. Ele está na última etapa da CCJ. Agora, essa semana, eu estou bem otimista que ele seja votado na CCJ, e eu também estou bem otimista que a gente consiga os votos da maioria em favor dele. Se isso acontecer, ele vai direto para o Senado Federal. Do Senado Federal, é a vez da gente pressionar o Rodrigo Pacheco, né, os senadores, e a gente cobrar para que ele possa ter um avanço rápido. No Senado, caso ele seja aprovado, vai ser tudo mais rápido do que foi na Câmara dos Deputados, porque na Câmara ele tem que passar por um monte de comissão. No Senado é plenário direto, não tem que passar por outras comissões, porque isso ele já está fazendo agora na Câmara dos Deputados. Então, é uma ótima notícia, eu fiquei muito feliz em ver os jornais trazendo sobre essa possibilidade, com otimismo, a questão do 14º salário. E para quem defende que não tem dinheiro para pagar o 14º, pessoal, dinheiro tem. O problema é, será que está sendo bem distribuído? Será que estão fazendo justiça com os aposentados? Porque só quando é para o aposentado não tem dinheiro. Olha só, o Bolsonaro assinou a medida na hora que ele quis e conseguiu fazer os generais dele ali ter um aumento. Então, será que realmente não tem dinheiro? Olha só, conseguiram fazer permanente o Auxílio Brasil de 400. Então, assim, dinheiro tem. O que não tem é boa vontade política para fazer acontecer. E a gente sabe disso e por isso que a gente vai pressionar para que vocês possam ter aí um 14º no final do ano. E se isso acontecer, o 14º salário INSS, primeira parcela, será pago no final desse ano. Mas a gente precisa lutar muito ainda, a gente tem um caminho pela frente. O não a gente já tem, a gente está em busca do sim. Tamo junto em busca do sim? Então comenta aí, eu apoio o 14º, porque tu precisa ter apoiador, pessoal. Um projeto sem apoiadores não avança mesmo. Então se você quer que avance, comenta. Comentar não paga. Comenta aí, eu apoio o 14º, todo mundo comentando pra gente compartilhar esses vídeos com os políticos e eles vejam a força que vocês têm. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.